Começa agora o programa Comunidade no Ar. O programa da comunidade Ramad Xerém. Louvor e adoração ao meu discípulo amado. Relatório, conhecendo os irmãos. Testemunho, aconteceu na célula. Agenda da igreja e muito mais. Comunidade no Ar, um programa da comunidade Ramad Xerém. Louvor e adoração. Vem me visitar hoje aqui. Eu quero conhecer mais de ti. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Vem me visitar hoje aqui. Eu quero conhecer mais de ti. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Santo Espírito desce como fogo, Santo Espírito desce como fogo, incendeia, incendeia. Santo Espírito desce como fogo, Santo Espírito desce como fogo, incendeia, incendeia. Mais uma vez, Santo Espírito. Santo Espírito desce como fogo, Santo Espírito desce como fogo, incendeia, incendeia. Chame pelo Senhor nesse momento. Santo Espírito desce como fogo, Santo Espírito desce como fogo, incendeia, incendeia. Incendeia, 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 incendeia. Aleluia, aleluia.
incendeia, 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 incendeia. Mais uma vez, incendeia. Chame pelo Senhor, querido. Ele está aqui. Incendeia, 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 incendeia. Ao meu discípulo amado. E quando eu estava em casa, assim, meditando, né, na palavra, eu falei, Senhor, o que tu queres falar? Né? Eu vou trazer uma palavra sobre mãe, né? É uma época que todos falam, aí começa, né, a falar de mulheres, mães, mas o Senhor me fez eu ir para um outro lado de gerar filhos, né, que eu vou falar daqui a pouco. Mas antes eu quero falar sobre esse dom de Deus que é ser mãe, porque ser mãe é um dom de Deus. As irmãs concordam comigo? É um dom, gente. Se cada um está aqui nessa noite, é porque uma mulher, né, foi mãe e gerou você para você estar aqui. Né? Pode ser até uma que foi boa mãe, né? Tem muitas que foram boas mães, e tem outras que não foram aquela mãe, né, que de repente você esperava, né, mas foram mãe, foram usadas, né, por esse dom de Deus para que você fosse gerado, né, dentro do útero. Gente, só Deus, só o nosso Deus, que é tão grande para fazer algo tão sublime, que é gerar um filho, né? Eu passei a dar mais valor à minha mãe o dia que eu fui mãe, quando eu gerei um filho, né? O meu primeiro filho, que veio assim até muito rápido, quando eu me casei, né? Eu acabei dando mole lá, não tomei o remédio, fiquei grávida, né? Com 1 mês de casada. E aí né, foi crescendo aquela criança dentro da barriga da gente, da minha, né? E a criança foi crescendo, desenvolvendo, e eu fui vendo. E a cada momento, né, que a gente vai vendo aquela criança desenvolvendo, né, é um mistério, né, que a gente fica assim surpresa. Mãe de primeira viagem é assim, né? Vai aprendendo, Camila. Você começa a sentir uma tremidinha na barriga, não é assim, irmãs? Aí você, minha barriga está tremendo, você não tem nem barriga, não tem nada, mas você tem uma tremida dentro da barriga. Gente, que isso? Já é aquele serzinho se mexendo, falando assim, eu estou aqui, né? E aquela criança vai a cada dia desenvolvendo, vai crescendo, de repente cresce rápido a barriga, né? Aí você começa a sentir mais nítido o movimento daquela criança, ela começa, né, a chutar, ela começa... Então, você vai acompanhando a cada passo. Tá lembrando aí, Priscila, como é que é? Não é assim mesmo? E aquela emoção, e quando aquela criança nasce, né? Aí começam os problemas. Começa, você não perde o sono, te dá dor de cabeça, e você quer cuidar, e você precisa estar presente. Ele toma todo o seu tempo, você não tem tempo para mais nada, você não tem tempo para cuidar de você. É tudo dedicado àquele filho, né? Mas é algo assim tão precioso que todo esse trabalho, né, a gente quer ter. Nenhuma mulher, de repente tem algumas, né, mas a maioria das mulheres querem passar por esse sofrimento. Irmãos, e às vezes é uma dor, né, é um sofrimento, né, são tantas emoções, mas todas querem passar por esse momento, né? E a gente vê na Bíblia que teve algumas mulheres, né, que passaram por provas, porque elas queriam ter filhos e não engravidavam, né? Então, a gente vê que
algumas mulheres ali passaram, né, por essa prova de querer ter um filho, porque naquela época a mulher, para que não tinha filho, né, ela se sentia envergonhada, né, porque não podia dar filhos, né? E a gente vê no caso da Ana, né, que quanto que Ana chorava, né, suplicava, era humilhada porque não tinha um filho. E ela clamou a Deus com toda a sua fé, né, e pediu a Deus que queria um filho, que o seu filho, que se Deus desse aquele filho para ela, que ela ia entregar na casa do Senhor. Né, que ia deixar lá ser criado, né, virar lá um profeta, né, um sacerdote, e assim ela fez, porque Deus ouviu a oração dela, e ela, que era uma mulher estéril, né, ficou grávida lá de Samuelzinho, que levou Samuelzinho lá ao templo, deixou ele lá aprendendo, né, as coisas do Senhor. E Deus, quando a gente entrega, irmãos, algo para Deus, Ele sempre nos retribui. Né? Se você entregar algo para o Senhor, se você entregar a sua vida a Deus, com certeza Ele vai te retribuir, te dando em dobro, te dando 3, 4 vezes a mais, né, do que você pode dar ao Senhor. E sempre foi assim, sempre é assim, né? Deus age dessa forma. Então, a gente vê muitas mulheres, né, que fizeram uma história, a gente vê lá no livro de Gênesis, contando quantas mulheres, né, que puderam, né, usar a fé para poder gerar filhos, e Deus foi lá e honrou e deu ali, né, esse dom, né, para aquela mulher, para gerar. E eu poderia falar aqui sobre várias mulheres, contar a história de várias mulheres, mas hoje eu quero falar sobre uma mulher que foi assim especial, porque ela se dedicou, né, a ser mãe, como foi o caso da Maria. Eu quero falar da Maria, a mãe de Jesus. Que muitos até idolatram ela por ela ter sido um instrumento de Deus, e ela realmente foi um instrumento de Deus, né, para poder trazer ao mundo o Salvador, né, que é Jesus, né, que veio morrer por nós. Mas ela foi mãe dele, né? Ela gerou, ela também sentiu tudo que nós sentimos, né? Deve ter sentido enjoo, deve ter sentido a criança mexendo, né? Como realmente mexeu mesmo, quando encontrou lá com Isabel, que, né, as barrigas se encontraram lá, né? Houve uma comunicação, então ela sentiu tudo, né? Mas ela viu crescendo até que chegou o momento que ele teve que fazer o quê? A missão dele, né? Que foi, né, levar a palavra para que pudesse Jesus, né, fazer aí o sacrifício aí que ele fez por mim e por você, né? O que nos deu essa liberdade de entrarmos, né, diante da presença de Deus, foi através de Jesus. Se não fosse o sacrifício dele, hoje a gente não estaríamos aqui, né, para poder estar falando dessa palavra, desse dom de Deus maravilhoso. Então, irmãs, eu queria estar lendo sobre Lucas 1, 28. E entrando o anjo aonde ela estava, disse: alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir estas palavras, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria esta saudação. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Até
até aqui, mas a gente vai continuar lendo, os irmãos não fecham a Bíblia. Irmãos, aqui a gente vê o chamado, né? Quando Deus, assim, né, chamou Maria para essa responsabilidade, né, de ali estava já falando, né, da missão dela, a missão de ser mãe. E mais adiante, na leitura, a gente vê, mas como? Eu não sou nem casada, né? Eu ainda não tive nem contato com um homem, como é que eu vou ser mãe? Né? E ali o anjo foi explicando, né, que seria algo divino. E eu comecei a ler essa palavra em casa, eu comecei a meditar em tudo aquilo, mas só que o Senhor começou a me levar para um outro gerar filhos. Né? Eu estava aqui, o Senhor me levou a entender que nós, servos de Deus, nós temos que gerar filhos espirituais. Então, eu comecei a pensar nisso. Eu também sou muito cobrada, por muitos que me conhecem desde muito tempo, a respeito disso. Irmã, você tem que gerar filhos, né? Continuar a gerar filhos, né? E eu comecei a entender que Deus, né, Ele quer isso para todos nós. Nós aprendemos, sabemos como que é gerar um filho do nosso corpo, né? Que todo aquele cuidado, todo aquele zelo, toda aquela preparação, né, que tem que haver para a gente gerar um filho. E eu comecei a ver que para nós gerarmos filhos espirituais, nós temos também que estar preparados. Né? Ninguém consegue gerar filhos despreparados. Então, aqui a gente vê que Maria, ela recebeu, né, o chamado. Né? Ela estava lá toda, né, normal, tendo uma vida normal. Foi quando o anjo veio e chamou ela para essa responsabilidade. E ela viu o quê? Que o anjo, né, ainda falou assim, favorecida. Olha só. Alegra-te, muito favorecida. Então, o Senhor, né, Ele olha dos altos céus. Eu tive um sonho essa semana, né, que eu vi assim, como se estivesse vendo de longe, assim, toda aquela multidão, o mundo, né, vendo assim as pessoas, e era tudo representada por luzinhas. E toda vez que alguém orava, a luzinha acendia mais forte. Aí a gente via assim, muitas luzes acendendo, um sonho que eu tive. Então, eu acredito que é assim que Deus vê lá do alto. Quando você busca, quando você ora, quando você faz a diferença, Deus, ele olha lá do céu e fala, tem uma favorecida aqui, tem um favorecido aqui, tem um ali, tem um ali, tem um aqui, sabe? Deus olha lá do céu, sabe por quê? Porque você mexe com a presença, você chama a presença de Deus, né? Então, Deus, ele vai, e isso chama a atenção dele, ele olha, não, aquele ali me buscou, aquele ali me chamou, aquele ali, ele tem sede. Então, irmãos, nós temos que chamar a atenção de Deus, né? Porque é isso que Deus espera de nós. Conhecendo os irmãos. A paz do Senhor a todos. Eu me chamo Camila, sou da Ramad de Xerém. Estamos aqui com o nosso irmão Felipe, que a gente vai saber um pouquinho desse irmão hoje. Felipe, você é casado? Sim, estou casado com a Lília. Você tem quantos anos? 29. 29 anos. Me fala o que você gosta de fazer nas suas horas vagas. Então, nas minhas horas vagas, né, com a correria do trabalho, eu tenho a prática da atividade física, né, jogo futebol e nos momentos eu pratico a academia.
Amém. Vamos falar um pouquinho agora que esse irmão, irmãos, ele é cheio de novidades para contar pra gente. Então a gente vai explorar um pouquinho ele. Vamos saber primeiro do seu casamento, né? Que foi uma bênção do Senhor. Nós estávamos lá, podemos testemunhar o que foi. Eu quero saber o que foi para você, como foi para você essa experiência do Senhor prover tudo. Foi a mão do Senhor mesmo ali, né? Que logo no início que a gente decidiu a ter o casamento, né? Eu fazia a faculdade, então o meu trabalho, o dinheiro que eu ganhava era para pagar minha faculdade. A Lília também, ao mesmo tempo, fazendo faculdade. E a gente não tinha casa, a gente tinha que construir a casa e ao mesmo tempo juntar o dinheiro para o casamento. E ali a gente pôde ver a mão de Deus ali mesmo para conseguir sair aquele casamento ali, né? Até hoje a gente para conversar e fala como é que saiu um casamento daquele. Amém, foi uma glória mesmo. Irmãos, eu queria que você falasse um pouquinho de como foi a obra da sua casa. Aquela obra ali tem história. Foram 6 anos praticamente aí construindo, né? Como eu falei, pagando faculdade. E aí o dinheiro que não sobrava, mas a gente não sabe de onde que vinha esse dinheiro. Tinha que comprar um material aqui, um material ali. Mas também tivemos a ajuda do meu pai, do pai da Lília também, que conseguiu ajudar a gente com pouco que tinham, mas conseguiu ajudar a gente aí e foi seguindo. Felipe, eu quero que você me fale agora, como foi sua conversão? Na minha conversão, como eu falei no testemunho que eu dei, né, foi difícil, porque a Lília, né, que já é evangélica desde pequena, desde berço, né, que começava a me puxar e eu falava para ela que ia no domingo, aí ia nesse domingo, passava 3, 4 sem ir, e tinha vez que eu até mentia para ela, falava que tinha que estudar para a faculdade, mas era para não ir para o culto, mas ela foi persistindo ali até o dia que, vamos dizer que a gente engatou a marcha ali e fomos. Amém. E aproveitando que você está contando o seu testemunho, eu queria que você me contasse pra gente um pouquinho também o que foi a experiência do batismo para você. Porque, irmãos, o Felipe ele se batizou há pouco tempo também. E eu queria saber como foi para você a experiência do batismo. Sim, o batismo, né? Tem 4 anos que eu tô nessa luta tentando me batizar, né? E sempre aparecendo algum empecilho, um ou outro. A gente decidiu, mais ou menos 3 anos atrás, a ter o batismo num sábado, só que por motivo de trabalho acabou não dando para me batizar. E foi postergando até o momento de chegar e falar que assim, cara, bateu o desânimo. A gente se afastou um tempo da igreja, ficamos um bom tempo sem ir, depois retornamos de novo e fui levando até o pastor chegar e falar, semana que vem é o batismo. Como eu já estava preparado há 3 anos atrás, eu estava esperando a oportunidade, né? Aí a gente foi, já estava preparado, então para mim foi bem tranquilo. Amém. Eu queria saber também, Felipe, você falou, né, que antes foi uma luta, né? Você vir para os caminhos do Senhor. Eu queria saber acerca das suas amizades. Como foi? O que foi para você? Foi tranquilo? Ou pessoas se afastaram, que é natural? Como foi? Então, a amizade, eu nunca fui de ter amizades, vamos dizer, erradas, né? Tinha as amizades que na época que era do mundo, que era curtição, sair, beber. E muitos desses realmente se afastaram, mas tem outros que respeitaram numa boa, não saíram de perto, estão até hoje. Muitos do que foram meu padrinho de casamento são do mundo, então a gente tem amizade ainda. Mas só que agora a gente sabe separar e eles respeitam, tanto a minha parte como eu respeito a parte deles também. Amém. É até uma oportunidade de evangelizar, né? Você ter pessoas assim do seu lado, que é uma oportunidade de você falar do amor do Senhor para eles, né? Sim. Aquela sementinha vai ali ser plantada, né? Igual foi um dia no seu coração e deixa florescer. Eu queria que você falasse um pouquinho também sobre o ministério que você exerce hoje, que é o Ministério da Mídia, né?
Queria que você falasse como está sendo essa experiência para você, como foi o começo de tudo, se você sempre quis. Não, esse Ministério da Mídia, assim, sempre tive vontade. Vinha para os cultos, eu via o irmão Nivaldo, né, tirando as fotos, o pastor tirando as fotos, e eu com vontade de tirar essas fotos, mas ao mesmo tempo com vergonha de chegar e falar pro pastor, pastor, eu queria tirar umas fotos e tal, com medo de ser aquele ministério deles e eu querer me intrometer no ministério. Até um dia que eu puxei meu telefone, tirei algumas fotos, né? Botei no grupo, o pastor gostou das fotos e até hoje a gente está aí tirando fotos. E como é que tá sendo para você, assim, espiritualmente dizendo, né? Você poder colaborar com o reino, né? Como é que tá sendo para você se sentir útil, assim? Sim, é bastante interessante. É uma responsabilidade, né, cara? Eu comento com a Lília que antigamente eu vinha pro culto, era sentar ali no meu cantinho e assistir o culto e ir para casa. Hoje, agora, eu tenho uma responsabilidade maior, né? Que eu tenho que chegar, tenho que tirar minhas fotos, eu tenho que prestar atenção no culto. Então tá sendo bastante interessante. Não é mais aquela chegar, sentar, escutar a palavra e ir para casa. Amém. Eu tava conversando com os outros irmãos, né, sobre batismo. Como foi aquele momento ali para você, Felipe? O momento anterior de você descer as águas até o momento de você descer as águas ali. A ficha caiu? Como é que foi? Então, aquele momento daquela caminhada ali em direção ao batismo, né? Eu me lembro daquela parte ali e eu esperar pro batismo. Agora, a descida, Cara, eu não me lembro, eu só me lembro de ter saído e minha sogra falar que quando eles me afundaram, eu tava rindo debaixo d'água. Então, eu não tenho... Parece que deu um apagão ali e eu comecei a ver as coisas depois que eu saí da piscina, entendeu? Amém. Queria que você falasse de todas as suas experiências aí, eu queria que você falasse para as pessoas de casa um conselho, porque às vezes as pessoas estão fracas, né? Porque como você falou, você chegou a se afastar e depois voltou. E um conselho, uma palavra, o que você quiser dizer, sinta-se livre. Então, eu falo para os irmãos que se tiverem fracos, não desanime, não deixe de vir para a igreja. Porque nesse momento que eu tive a fraqueza, que bateu o desânimo, foi um momento que esfriou literalmente, né? Que foi o momento que a gente não se interessava mais em vir para o culto. A Lília, criada na igreja, e com o meu esfriamento, acabou esfriando ela também. Então, não deixe de vir, cara. Mesmo que esteja desanimado, não deixe de vir para a igreja, porque se deixar, depois a volta é bem complicado, é bem difícil. Amém. Bênção demais. Nós agradecemos. Obrigado. Pela disponibilidade. Ficamos muito felizes. Amém. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curar eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus.
afirmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele veio, sim, eu amei, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz, adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz, adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Ele é Deus. Antes de eu falar, tu cantava sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo. Mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus.
em me amar. Não posso merecê-lo, pois foi alto o preço que cê teve que pagar. Jesus, quero amar como você me amou e me entregar como se entregou. Quanto mais eu te conheço, mais percebo o quão falho eu sou. Mas não há nada, não, que possa nos separar. Aquilo que Cristo fez, ninguém pode apagar. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprar, nem mereceu, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. E então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora, em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, Senhor, e me conheces.
Visite a comunidade Ramá de Xerém, Rua José Gervásio, número 100, Beira Serra, Xerém, CEP 25.253.605. Reuniões, domingos, às 17 horas, quarta-feira, às 19 horas. Disse Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida.